Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, e farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-te de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam por cilada. Mas derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes de ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Aleluia, glória a Deus. É interessante que esse texto, quando eu comentei com a pastora ontem, que eu estou com esse texto aqui já há uma semana, um pouquinho mais, e eu confesso que ontem pela manhã eu fui ver outros textos para ministrar, mas não teve jeito de sair desse texto. E a gente não pode ser teimoso, né, pastora Lília, né, com Deus, porque aí no meu esboço aqui eu coloquei apenas o versículo 10 para ler, mas o Senhor ali falou: você vai ler o texto que eu pedi para você ler, porque a minha igreja precisa ouvir. Aleluia. Como eu estava dizendo no início, é interessante, e a gente ouve, assim como o pastor Gustavo disse aqui, de terremotos, de tudo isso que vem acontecendo com a humanidade, e é justamente isso que nós não percebemos, que as coisas estão acontecendo, a palavra está se cumprindo, e nós, vamos falar da nossa igreja, vamos falar quando eu falo da igreja, é a igreja geral do Senhor, né? O povo de Deus, ele tem perdido esse feeling das coisas que estão acontecendo, porque se nós estivéssemos realmente atentos com a palavra de Deus, o nosso desejo era estar mais próximo de Deus, não se afastar, porque assim como foi dito, não se preocupe, não tenha medo das coisas que estão acontecendo. Apesar que talvez eu possa contrariar um pouquinho o pastor Gustavo, ele subiu, não? Subiu? Porque a nossa igreja crê que a igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação. O Senhor guardará a igreja desse momento. Então, o que nós estamos esquecendo, que eu quero trazer para vocês nessa manhã, que nós temos uma aliança com Deus. E o povo de Deus nesses últimos tempos não estão valorizando esta aliança. Veja que em Mateus 26, 28, o Senhor Jesus ali na ministração da ceia, ele vai falar sobre essa nova aliança. Nós vivemos essa nova aliança. Aliança que nos selou, aliança que nos deu passagem e garantia de morar com Deus a eternidade. Só que quando se fala de aliança, aliança fala de pacto, aliança fala de compromisso. E Deus, quando Ele faz uma aliança, Ele não falha na sua aliança.
Ele não quebra a sua aliança. Nós sim quebramos a aliança que Deus faz conosco. E veja que interessante que no versículo 10 assim: então disse, eis que faço uma aliança. A aliança, ela é divina. A aliança, ela parte primeiro de Deus. Pois se dependesse de mim e de você, nós não faríamos a aliança, porque a aliança, ela traz responsabilidade de compromisso. E eu lutei para trazer esse texto, mas eu não posso fugir dele. Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Essa aliança que Deus estava fazendo, ou melhor, ela estava renovando, porque ali já tinha uma aliança no Éden, teve uma aliança, né? A gente pode falar com Noé, Abraão, várias alianças, mas essa aliança especificamente falando, ela é feita depois que Moisés traz pela segunda vez as tábuas com a lei. Porque a primeira aliança que foi feita, o povo quebrou, quando eles fizeram aquele bezerro para adorar. E vocês acham que nós somos diferentes do que aquele povo? E quando a gente lê o texto, eu falo assim: mas que absurdo! Moisés estava no monte Sinai, recebendo algo para aquele povo, e eles achando que Moisés não ia voltar mais, que Moisés estava demorando, ou talvez já teria morrido. Então eles falam: nós precisamos de algo para nós adorarmos. Oh, meu Deus! E ali eles derretem todos suas joias e fazem um bezerro de ouro para adorar. Aí a aliança é quebrada. Mas o Senhor, eu vou adiantar aqui, o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele vem até o povo e diz: eu vou renovar a aliança com vocês. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei. Talvez nesta manhã você precisa renovar a sua aliança com Deus, porque ela foi quebrada. Não foi Deus que esqueceu de você, não é Deus que não se preocupa com você. Talvez você afastou os olhos do monte. Talvez você, como aquele povo, disse para Moisés: não, Moisés, sobe você para falar com Deus. Mas nós esquecemos que a nova aliança nos dá o direito de chegar ao Santo dos Santos, nos dá o direito de falarmos direto com o Pai. Não há barreiras. As barreiras pela nova aliança foram quebradas. A velha aliança era algo exterior, mas a nova aliança é aqui dentro. Como está a sua aliança com Deus? Talvez nem vou seguir aqui. Vamos lá. Veja que o Senhor, quando Ele fala que vai fazer uma aliança, e Ele continua dizendo, falando que diante do povo te farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Você entenda isso, a aliança, ela vem com novidades. A aliança, ela vem com coisas novas. E o Senhor Jesus, através
do seu sacrifício na cruz, dessa nova aliança, Ele traz novidade de vida para nós. Só que o nosso orgulho não deixa a gente viver, porque nós achamos que com a força do nosso braço nós vencemos. O Senhor tem novidade para você, todos os dias, o Senhor está pronto a te abençoar, a te ajudar, a falar com você. Mas olha só, vamos lá, esse texto que nós lemos, ele dá alguns pontos importantes para a gente entender o que é uma aliança. E ele continua: fizeram em toda a terra, nem entre as nações algumas, de maneira que todo esse povo em cuja meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Terrível aqui não é de castigar, não, é terrível de coisas grandes, terrível de dar um ânimo que você nunca teve, uma sabedoria que você nunca teve, um discernimento que você nunca teve. E ele continua, no versículo 11: guarda o que eu te ordeno hoje. Então a aliança tem uma condição para ela ser mantida. Nós não entramos em uma aliança com Deus para viver de qualquer maneira. Esse é um pensamento que eu tenho. Eu não sei você, e você é livre para pensar diferente, entenderam? Eu sempre falo, nós temos uma igreja aqui inteligente. Eu entendo que se fala um tanto de livre-arbítrio, que do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, logo acabou meu livre-arbítrio. Eu vivo debaixo da obediência de Deus. Eu não faço mais o que eu quero, eu faço a vontade de Deus para a minha vida. Então, guarda o que eu te ordeno hoje. Vou usar aquela expressão, né? Brincando, ninguém mandou você vir hoje aqui. Mas o Senhor nos dá vida. Isso nos coloca debaixo da mão poderosa do Senhor. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença. E aqueles que falam, os amorreus, jebuseus, ditas. Aqui o Senhor está falando de algumas condições para que a gente mantenha a aliança com Ele. E é interessante que o Senhor fala assim: se você estiver na minha presença, porque tem algumas coisas, algumas decisões que por nós não conseguimos tomar, mas Deus está dizendo aqui: olha, a minha aliança afirmada com você, o que eu farei? Eu vou tirar da vida de vocês aqueles que estão querendo tirar você da minha presença. Quando você entra nessa aliança, você já ouviu, depois que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, alguém falar para você assim, ó: ah, mas você está muito chato. Poxa, mas a gente se reunia aqui, mas nenhuma cervejinha você não bebe mais, sem álcool aqui, ó. Aliança com Cristo, Ele vai tirar todas as pessoas que te afastam dEle. Poxa, mas é a minha melhor amiga. O Senhor não está vendo isso, Ele está vendo você.
Poxa, mas a gente curtia tanto. É uma decisão sua também. Está preparado para viver uma nova aliança com Cristo? Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram, e eis que eu coloco diante de você algo novo. Quando eu era jovem, a gente tinha uma turma de 12, mais ou menos, que aí era mais juntos assim, né? Não é os discípulos, tá? Eu sei que você deu risada, você pensou nisso que fala, né? Estou esperto com você. Mas era realmente, e a gente tinha sonho, a gente falava, não, vamos fazer isso, a gente vai montar o mercado e vamos. Cadê? O Senhor tirou todos. Porque daquela turma que nós andávamos, só eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Aí você fala, Deus faz isso, porque Ele não, quando Deus faz uma aliança com você, preste atenção, Ele não abre mão de você, então Ele vai fazer de tudo. Veja que o que o povo fazia, depois dessa aliança, o povo se manteve fiel ao Senhor? Diga para mim. Não. Mas o Senhor vai lá e resgata a sua aliança. Então, se você quebrou a aliança que você tinha com o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para você renovar essa aliança com Ele. Aleluia. Vamos lá. Versículo 12. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais. O Senhor está dando um recado aqui para aquele povo. Eu estou levando vocês para um lugar. Só que quando vocês chegarem lá, vocês vão encontrar pessoas que não professam a mesma fé que você. Cuidado. Uma certa vez o Senhor Jesus falou assim, ele fazendo uma oração para o Pai, ele disse assim: Senhor, eu te peço que não tirem eles do mundo, mas que o guardem. O Senhor não vai te tirar do meio dessas pessoas, mas Ele vai te guardar. Agora, o que eu vejo hoje, o cristão sendo influenciado, quando ele deveria influenciar. É medo de falar que é crente? É medo de dizer que segue essa palavra? É medo de falar que você vai para a igreja? É medo de falar que você ora, que você é dizimista, que você é ofertante, que você participa dos eventos da igreja? É medo? É vergonha? Olha o que a palavra diz: se vocês tiverem vergonha de mim, naquele dia, terei vergonha de vocês. Cuidado. Por isso que eu dei essa introdução da igreja no começo. Nós achamos que podemos viver do jeito que nós queremos, e a hora que a coisa aperta, agora eu vou orar, agora eu tenho que, não, hoje eu tenho que ir na igreja, a coisa ficou difícil. Talvez se você tivesse vindo antes, não teria ficado difícil. Versículo 13, ele vai dizer assim: mas derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei
os seus postes de ídolos. Tem uma versão que fala de uma deusa. Aqui o Senhor está falando de ídolos. O Senhor está falando de ídolos. Mas o Senhor está falando para o povo dele. Vocês estão vendo alguma imagem de santo aqui? Então o Senhor está falando, sabe do quê? Do ídolo que está guardadinho aí no seu coração, que você não abre mão. Do ídolo que você coloca ele em primeiro lugar. Seja ele um sentimento, seja ele uma vontade, ou talvez seja um animal de estimação, ou talvez seja o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu trabalho, o seu carro. Será que Deus está falando com alguém nesta manhã? Porque Ele falou comigo primeiro, é o que estava lendo, por isso que Ele falou para mim, não vai trocar não. Ídolos que nós carregamos, e nós colocamos na frente de Deus, e aí nós não compartilhamos das bênçãos que o Senhor tem para nós. Aqui o Senhor é bem claro, que há uma vontade, um posicionamento, que quando a gente se posiciona, e fala para Ele assim: Senhor, eu estou disposto a andar nessa aliança. Porque a aliança, a gente vive nela, não é uma coisa momentânea. A gente vive essa aliança dia após dia. Então, do momento que você decide, e se você decidir hoje, eu vou andar, e vou firmar a minha aliança com o Senhor, Ele vai tirar pessoas, e Ele vai quebrar esse ídolo que está dentro de você. Mas se você permitir, e o Senhor me diz aqui, que é do meu agrado fazer algo por você, mas algo o impede, porque você não permite que Ele trabalhe na sua vida. Qual é o ídolo que não está permitindo que Deus trabalhe na sua vida? Que você cresça espiritualmente, que você tenha o desejo de estudar a palavra de Deus, que muitas vezes nós entramos numa zona de conforto e não recebemos, não participamos daquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor, nesta manhã, Ele quer renovar a aliança com você. Aleluia, aleluia. E no versículo 14 ele diz: porque não adorarás outros deuses. O Senhor, Ele é zeloso. A palavra diz que o Senhor tem ciúmes daqueles que é dele. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Agora, como firmar essa aliança? Como fortalecer essa aliança? Primeiro, eu preciso ter um tempo de qualidade com Deus. Falamos isso no nosso GC na sexta-feira. É necessário que você tenha um tempo de qualidade com Deus. Você tem tido um tempo de qualidade com Deus? Olha como a coisa é séria. Como é que chama? Você vai passando no celular, é Reels que fala? Aqueles, é isso? Se você tem lido mais Reels do que a palavra de Deus, já está tudo errado, tá? Aliança já foi. É sério, gente. É sério.
Tempo de qualidade com Deus. Jeremias 29:12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Por que ele vai ouvir? Porque tempo de qualidade, de oração, de busca. Nós falamos no GC de Josué 1 ali, de ânimo, falamos na sexta-feira no GC. Veja que o Senhor fala para Josué, medita nesta palavra, de dia e de noite, de dia e de noite. Ele não está falando para Josué não fazer mais nada na vida dele e ficar 24 horas lá lendo, não. É meditar na palavra, esconder ela aqui dentro, e viver a palavra. Aleluia. Nós firmamos a aliança do Senhor através da fidelidade em tudo. Fidelidade em tudo, é fidelidade no seu casamento, fidelidade no seu trabalho, fidelidade nos seus estudos, fidelidade com como você trata os seus amigos, fidelidade como você trata os seus negócios, o seu dinheiro, fidelidade em tudo. Isso firma uma aliança com o Senhor. Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão, oh meu Deus. Pastor Marcos, muitas vezes nós não entendemos quem nós somos em Deus e como nós somos preciosos para Ele. Olha o que ele diz aqui. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, guardarem o quê? Vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Você sabe o que significa ser tesouro de Deus? Você vê que tem alguns versículos, textos na Bíblia que a gente passa por cima e não percebe o que Deus está falando ali? Tesouro é algo valioso. Tesouro é algo que se preserva. E o Senhor está falando para você nesta manhã: firma a aliança comigo, porque você é precioso para mim. E Ele fala: eu te colocarei entre as nações. Aí Ele fala, Ele termina: embora a terra seja tudo meu, mas eu vou colocar você como alguém especial. Não tem como. Você pode entrar numa empresa, pode ter o CEO lá que é o melhor do mundo, pode ter o diretor, pode ter o gerente, pode ter, olha, se for todo ímpio, você chegou lá no seu cargo para trabalhar, você é o mais importante daquela empresa, você é o mais especial daquela empresa, porque você tem algo que ninguém mais tem, você tem a presença do Espírito Santo. Você entendeu? O que nos motiva a fazer tudo de melhor aonde você está. No lugar que você está, você procurar ser o melhor, não por egoísmo, mas porque você faz como se estivesse fazendo para Deus. E aí o Senhor te coloca exatamente onde Ele quer. E Ele começa a mostrar o que Ele tem para você. Você sabia que quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, Ele começa a se revelar para nós? Ele se revela. Aleluia. Então eu vou concluir a palavra. Tinha mais umas 2 horas para falar aqui. Mas falar que tem
Tem aí. O que tem aí, pastor? Ela falou que, como eu fiz aniversário na segunda-feira, ela falou que tem um bolo surpresa para mim. Aí. Quer ver? Exatamente. E uma coisa que nós temos que ter muito claro da nossa mente é que tudo que nós fazemos de errado, que nós deixamos de fazer, que era para ser feito na casa de Deus, ou esses pontos que eu coloquei aqui, em primeiro lugar, ele desagrada e não honra a Deus. Que se tem uma coisa que o Senhor faz, em primeiro lugar, com a sua aliança, por que ele faz uma aliança? É para demonstrar a grandeza dele e que o nome dele seja glorificado. Por isso que ele faz uma aliança com você. Então, quando nós não firmamos essa aliança e não honramos essa aliança, nós desonramos o Senhor. Nós não glorificamos o nome dele. Aleluia. Então, busque agradar o Senhor em tudo que você faz. Porque a aliança que nós temos agora é uma aliança de uma promessa de vida eterna. É uma aliança de vida eterna. Jesus morreu na cruz, e aquele sangue derramado foi a confirmação do seu amor por mim e por você. Então, nessa aliança, se você tiver um tempo para você ler na sua casa, a partir lá do capítulo 24 de Êxodo, aí você vai entender direitinho o que aconteceu, como o povo agiu, e você vai falar assim: eu não posso agir como esse povo agiu. E peça: Senhor, firma essa aliança que o Senhor está firmando com esse povo, firma na minha vida, arranca tudo que não te agrada, me leva para lugares aonde o Senhor quer que eu esteja, tira todo o engano da minha vida, tira tudo aquilo que me afasta da sua presença. Aleluia. E eu encerro com Jeremias 29:11. Aleluia. Jeremias 29 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Aleluia. Declara o Senhor: planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A aliança, olha aqui comigo, a aliança garante o seu futuro. Antigamente não era assim, eu vou colocar o meu dinheiro na poupança para garantir o meu futuro. Não era assim? Era assim. Mas você quer uma garantia de algo que não vão te roubar e que não vai perder o valor? Faça aliança com Deus. Renove a sua aliança com Deus. Amém? E é interessante que não tem aliança sem conhecer aquele a qual nós estamos fazendo aliança. Quem é casado aqui, por que você chegou ao ápice do casamento? Porque já havia, um relacionamento, você já sabia muito bem com quem você estava se relacionando, e aí você firmou uma aliança. E nós só firmamos aliança com Deus quando nós falamos assim: Senhor, a partir de hoje a minha vida é sua. A partir de hoje eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Eu vou quebrar todos os ídolos.
eu vou sair de lugares que não te agradam, porque a partir de hoje eu pertenço a ti. E aí essa aliança é firmada em você. E aí aquele contrato de dívida que você tem no mundo espiritual com Satanás, ele é rasgado e é selado sobre você o selo de Deus, e te garante uma vida eterna com Deus. Mas para isso precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu não sei se tem alguém nesta manhã, você que está me ouvindo em casa, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus para firmar essa aliança com o Senhor. Ou talvez você precisa confirmar, reafirmar essa aliança com Deus. Se você está aqui nesta manhã e precisa renovar a sua aliança, ou você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faça um sinal, eu quero orar por você. Aleluia. Você que está em casa, coloque no chat, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito, por isso nós estamos alegres. Santo é o teu nome, Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Vem nesta manhã, Senhor Deus. Assim como o Senhor fez com aquele povo, reafirma a sua aliança. Nós nos colocamos diante de ti nesta manhã, Senhor, para que o Senhor trabalhe na nossa vida. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.